Olha o que Paulo diz no verso de número 15. Vocês estão se mordendo e se devorando. A ideia aqui de se morder e de se devorar traz a ideia de duas feras indomáveis brigando pelo mesmo alimento. Já parou para pensar isso? Uma igreja que estava abandonando a dependência de Cristo Jesus e que estava querendo depender de si mesma para ser salva, e de que se julgava espiritual, praticantes de toda a obra, mas não amavam uns aos outros, se mordiam. Paulo está dizendo aqui que os irmãos estavam ao ponto de arrancarem pedaços um dos outros na igreja da Galácia. E Paulo diz: como é que vocês querem cumprir a lei se vocês não cumprem aquilo que resume toda a lei? Toda a lei, todos os 10 mandamentos, o apontamento de Deus é de que o crente viva para Ele acima de todas as coisas e de que ame o seu próximo como a si mesmo. Ninguém nunca conseguiu cumprir isso, apenas Jesus Cristo. Paulo começa então a explicar a partir do verso 16 que há 2 tipos de vida, 2 modos de se viver. Ele diz: andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Paulo deixa bem claro que o cristão tem a possibilidade de escolher viver de 2 formas. Ou vive para agradar a sua carne, ou vive no Espírito. Há esses 2 modos de vida. Esses 2 modos de vida existem somente no cristão que aceitou a Cristo de verdade. Eu posso dizer que sou cristão, mas se eu não fui regenerado genuinamente, eu não posso ter esses 2 tipos de vida, essas 2 opções de vida. Paulo deixa bem claro, então, que todo cristão que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, vive numa guerra constante. Ou eu faço a vontade do Espírito, ou eu faço a vontade da carne. O fato de haver essa guerra implica de que você tem o Espírito Santo. Só aqui já é um motivo de alegria para nós, porque nos incrédulos essa briga não existe. Naqueles que não têm o Espírito Santo, essa briga não existe. Eles fazem o pecado sem qualquer peso na consciência. Eles podem sentir remorso, eles podem sentir medo de pecar, medo porque vão ser presos, medo porque o policial vai bater, medo porque vão sofrer as consequências na empresa e podem perder o emprego. Mas essa luta entre o Espírito e a carne só existe na vida do cristão. E como identificar essa briga? Porque tem muita gente dentro da igreja sentindo remorso. E remorsos incrédulos também sentem. E o que Deus promove é arrependimento. Quando Paulo, então, aponta esse amor como cumprimento, nós precisamos entender que é o mesmo que ele faz lá com a igreja de Corinto, quando chega no capítulo de número 13, que nós já estudamos. Ele explica todos os dons, ou boa parte dos dons, no capítulo de número 12,
mas aponta o capítulo de número 13 como um caminho mais excelente. Você não pode ser um profeta, não pode de repente ser usado em interpretações de línguas, em falar, ou de repente em dom de cura, mas uma coisa Deus quer que toda a igreja tenha, é o dom do amor. Os irmãos lá na igreja da Galácia estavam querendo ser tão legalista, mas não amavam. Na igreja de Corinto, tão espirituais, mas também não amavam. Observem então que amar os outros é uma condição principal, primordial no Evangelho. Tanto que depois João, nas suas epístolas, vai dizer: como é que eu posso dizer a Deus que eu amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? O amor, então, é essa cerca para se cumprir. A partir do versículo de número 19, então, chegamos nas obras da carne versus o fruto do Espírito. Como parte da explicação das obras da carne, é bom lembrar que essa guerra que existe dentro de nós nos faz ter duas certezas. A primeira, é possível que o cristão peque. Porque se há essa luta dentro de nós, logo há a possibilidade de eu perder algumas batalhas e cometer erros e pecar. Mas também aponta para uma outra grande verdade e certeza. É possível agradar a Deus mesmo habitando nesse corpo de pecado. É possível ter uma vida de santificação e dizer não ao pecado. Agora, quando Paulo vai dizer sobre as obras da carne, Paulo divide as obras da carne em 4 grupos, em 4 tipos de naturezas de pecado. E eu quero dividi-la aqui, e eu quero pedir para que você fique atento às palavras, porque quando eu preparei o sermão com base no texto original. Então eu fui pegando as palavras lá, que nem sempre as traduções aqui são as mesmas. Eu procurei colocar a maioria das traduções, mas possa ser que uma ou outra palavra apareça diferente da sua, mas quer dizer a mesma coisa. O primeiro grupo de pecados que Paulo aponta como obras da carne, e de que ele deixa bem claro no final do versículo de número 21, que quem pratica tais obras não herdarão o reino de Deus. E aqui cabe explicar de antemão uma outra coisa. Paulo está dizendo aqui, antes no versículo 18, 17 e 16, que é possível o cristão pecar. Porque se há essa briga, há uma possibilidade do cristão pecar. Mas ele diz no final do versículo de número 21, que quem praticam as obras da carne não pode entrar no reino dos céus. Não pode herdar o reino de Deus. A pergunta que nós devemos fazer então é: como é possível o cristão pecar e ainda assim herdar o reino de Deus? É porque o cristão, quando peca, não peca como projeto de vida. O cristão peca por acidente de percurso. Você está tendo a sua vida cotidiana normalmente e eventualmente peca, comete um deslize. Não é a sua prática comum. Você se arrepende, pede perdão e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não é assim que João ensina? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Então é possível o cristão praticar algumas obras da carne quando peca. Porém, quando pratica,
o Espírito Santo comunica com ele, ele se arrepende, ele se entristece e pede perdão. Agora, quando Paulo diz, quem pratica tais coisas não herdam o reino dos céus, Paulo está falando de uma vida para isso, de uma vida para o pecado, de alguém que vive pecando como projeto de vida, e não como acidente de percurso. É disso que ele está falando. Pois bem, o primeiro grupo que Paulo aponta são os pecados sexuais. Olha como ele usa o termo imoralidade sexual. Olha o verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Ele usa o termo imoralidade sexual, que abrange todos os tipos de relações sexuais ilícitas, desde a fornicação até o adultério. Paulo diz que esse tipo de relação sexual fora da cerca do casamento são obras da carne. Então, caso você, lembram que eu disse para os irmãos domingo que hoje nós íamos fazer um raio-x da nossa vida? Caso você esteja tendo algum tipo de relacionamento sexual que não seja dentro do casamento, você está praticando uma obra da carne, e não há como agradar a Deus dessa forma. É preciso romper com essa prática, confessar o pecado e alcançar a misericórdia de Deus. Paulo continua. Ele diz que a impureza também é pecado. Essa palavra traz a ideia de pensamentos pecaminosos. Então talvez você não esteja praticando o ato sexual com nenhuma outra mulher que não seja sua esposa, com nenhum outro homem que não seja o seu esposo, ou mesmo não esteja praticando porque não é casado. Mas a impureza sexual talvez esteja em nós. A história de imaginar coisas. A história de cobiçar a mulher do próximo. Lembra o que Jesus disse? Que se alguém cobiçar a mulher no seu pensamento, ali já cometeu adultério. É exatamente esse sentido que traz essa palavra impureza sexual. Então, cuidado quando você olha para a mulher que não é sua. Cuidado o que você anda fazendo na frente do computador. Porque ainda que você não esteja praticando o ato em si, com ela ou com ele, o fato de estar maquinando isso também é uma impureza sexual. Então, muito cuidado como você desenvolve as suas amizades, seja dentro da igreja, seja na vizinhança, seja na escola, ou seja no serviço. Porque dependendo do como você desenvolve a sua amizade, de como você desenvolve o seu relacionamento com o sexo oposto, talvez você esteja praticando as obras da carne, mesmo que seja no pensamento. Já parou para pensar então? É possível praticar a obra da carne no pensamento.